Se você é dentista e está meio que perdendo as esperanças com a sua profissão, esse vídeo é para você. Porque eu vou provar para você, eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje que qualquer dentista consegue sim ganhar bem, e não só ganhar bem, mas se realizar profissionalmente, alcançar o status de repente que ele deseja como dentista, naquela profissão que ele escolheu. Mas eu vou te dar um spoiler aqui. Existem vários caminhos para você alcançar isso na odontologia. Por mais que o foco do nosso canal, do curso Dentista e Militar, seja a carreira militar, eu vou ser um pouco amplo nesse vídeo de hoje. Amplo, apesar de ser um vídeo, sendo bem sincero com você aqui, bem curto e objetivo, tá? Mas antes de começar esse vídeo aqui para valer, é importante que você saiba quem eu sou, é importante que eu me apresente para você, caso você ainda não me conheça, tá? Quem é esse cara que está aqui conversando com você, né? Bom, meu nome é Vinícius, eu sou dentista concursado do Exército. Eu passei nesse concurso lá atrás, no ano de 2014, em primeiro lugar para a vaga de dentística restauradora. E com a intenção de ajudar dentistas como você, que está me assistindo, a alcançar a aprovação, não só no concurso do Exército, mas nos outros 2 concursos das Forças Armadas também, eu estou falando aqui dos concursos da Marinha e da Aeronáutica, eu criei o curso Dentista e Militar. Então o nosso curso prepara dentistas como você para alcançar a aprovação nesses 3 concursos. E nesse momento na nossa história já temos, né, a essa altura melhor dizendo, aprovações nos 3 concursos. Então, se você já tem esse objetivo definido, já tem essa curiosidade, digamos assim, está chegando nesse mundo agora, considere se matricular no curso Dentista e Militar. O link para isso, inclusive, está aqui na descrição, porque a gente vai te ajudar a alcançar esse objetivo, já que a gente provou, né, que a gente consegue ajudar outras pessoas também. Mas vamos para o que interessa aqui, né? Talvez eu esteja colocando aqui um pouco a carroça na frente dos bois, né, falando aqui de matrícula, de estudar para concurso já, sendo que, na verdade, o objetivo do nosso vídeo, volto a dizer, por mais que o nosso canal seja extremamente direcionado para quem quer passar em concurso das Forças Armadas, eu vou abordar os caminhos que dentistas podem seguir de uma maneira mais ampla para que você tenha uma noção se de repente a carreira militar é para você ou se algum outro caminho é para você, tá? Muita gente perdeu as esperanças com a odontologia, por isso que eu já lancei essa frase logo no início aqui da nossa conversa. E isso acontece porque, de fato, há um número muito grande de dentistas no mercado, há sim uma saturação. Eu sei que isso pode parecer meio contraditório em relação ao que eu acabei de falar. Ah, mas você pode obter sucesso em qualquer caminho, sim, mas está saturado, então pode ter sucesso ou não pode, né? Há uma saturação no caminho tradicional da odontologia. Tem muitos dentistas que fazem a mesma coisa. São aqueles dentistas que basicamente clinicam, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se esse verbo existe, né? Pelo menos eu ouço muitos dentistas falando em clinicar, né? Então vamos usar aqui isso como se fosse um jargão nosso aqui da odontologia, né? Mas muitos dentistas, eles simplesmente se lançam, a maioria esmagadora, se lançam no mercado de atendimento, porque isso acontece porque a gente é exposto a basicamente isso na graduação, né? Eu sei que hoje em dia, né, em faculdades, há pelo menos palestras, congressos, né, que muita gente vai falar de caminhos, né, possíveis, né, de serem seguidos na odontologia, mas falando de mim, né, que me formei em 2010, olha, não teve nada disso, sabe? Era basicamente você aprender a ser dentista técnico, dentista de atender e ponto final. Um abraço, tchau. Minha faculdade foi muito boa, né? Não estou falando que foi ruim, nada disso. Os professores eram excelentes. Eu deveria ter aproveitado melhor a faculdade, inclusive, né? Mas basicamente foi isso que eu fui exposto. E é isso que a maioria dos dentistas é exposto mesmo, assim. Você vai sair, você vai atender e ponto final, né? Então, como a maioria dos dentistas é exposto somente a isso, a tendência natural é que todo mundo queira basicamente sair, atender, atender, atender. Então essa sensação de saturação que existe é por causa disso. Então, dito isso, eu vou comentar 3 fatos com você que vão servir de base, né, como princípios, digamos assim, para a gente expandir a nossa conversa, tá? Então, primeiro fato. Há dentistas de sucesso em todas as áreas da odontologia, na área acadêmica, na área empreendedora de cursos preparatórios, por exemplo, né? Ó, tô me gabando aqui, né? Existem, obviamente, casos de dentistas de sucesso com clínicas grandes,
né, que atraem muitos pacientes, né, em diversas áreas. Na área de gestão, né, tem muitos dentistas que enveredam ali pela área de gestão de clínicas, de repente nunca atendem, né, ficam só nessa parte administrativa mesmo, né. Segundo fato importante de comentar com você, algumas dessas áreas que eu citei, elas atendem a alguns perfis de dentistas, elas não atendem a todos os perfis de dentistas, né? Por exemplo, esse caminho tradicional da odontologia, que a maioria das pessoas segue, de atender e tal, não era um caminho que me atraía muito, né? Depois eu fui me descobrir mais nessa área empreendedora e tal, né, de curso preparatório, que é uma área, por sua vez, que não atrai todos os perfis, né, todos os tipos de dentistas, né? Então esse é um segundo fato, um segundo princípio importante para a gente levar aqui no começo da nossa conversa. E o terceiro fato é que existem alguns caminhos, e aí isso independe de perfil, é uma característica do caminho, tá? Que são mais acessíveis e podem ser sim mais recompensadores do que outros, tá? Eu vou dar o exemplo aqui da carreira militar, porque isso eu tenho autoridade nisso, melhor dizendo, né? Eu tenho autoridade para falar, tá? Então, quando você estuda alguns meses visando ali uma prova do Exército, uma aeronáutica, você pode ser aprovado, sim, ainda mais se você tiver ajuda, ainda mais se você tiver direcionamento como o que a gente dá no curso de dentista militar. Alguns meses de estudo, independente do seu passado ruim na faculdade, independente se você é um dentista que é mais prático do que teórico, qualquer dentista consegue sim, com alguns meses de estudo, sim, já chegar ali ao ponto de passar em um desses concursos. Então, com alguns meses de preparação, você pode garantir ali, falando de carreira militar, volto a dizer, né? Garantir ali um salário de mais de 10 mil reais por mês para a vida inteira. Inclusive, eu vou até detalhar como é que funciona essa progressão na carreira militar, nas Forças Armadas, no Exército, Marinha e Aeronáutica para você, tá? A carreira é igual nas três forças, só muda a farda, tá? Então você já começa ali ganhando cerca de 10 mil reais no primeiro posto da carreira, que é de primeiro tenente. É importante dizer que esses nomes de postos aqui que eu vou falar para você, eles são do Exército. Mas essas nomenclaturas, apesar de mudarem, né, na Marinha, na Aeronáutica, né, alguns postos têm nomes diferentes nas outras forças, a progressão é exatamente a mesma, volto a dizer. A carreira é exatamente a mesma no Exército, Marinha e Aeronáutica. Só muda a farda. Para não dizer que só muda a farda, mudam essas nomenclaturas de postos também, tá? No segundo posto da profissão, como capitão, você vai ganhar ali na faixa de uns 11 mil e pouquinho, mais ou menos. Como major, é um salto maior, né, o maior salto salarial que você tem ali na carreira, vai de 11 mil para cerca de uns 14 mil. Passando de major para tenente-coronel, você vai para cerca de 14 e meio, mais ou menos, tá? E no final da carreira como coronel, você chega ali na faixa já dos 15 mil reais por mês. E quando você se aposenta, depois de 35 anos de serviço, você continua ganhando esse salário do último posto que eu falei, que hoje em dia está na faixa de uns 15 mil reais, tá? Então é uma carreira que, volto a dizer, você tem que ter um perfil, né? Você tem que gostar do serviço público, né? Você tem que aceitar ter chefe, você tem que aceitar que você vai chefiar também. Nem todo mundo está ok com isso, né? Existem uma série de características da carreira que vale a pena você pesquisar para ver se é para você mesmo, né? Não visar só esses benefícios, né? Porque por mais que você passe no concurso e alcance esses benefícios, isso aqui pode acabar te frustrando, né? Se você não se identificar com aquela carreira que você está iniciando, né? Que você acabou de adentrar, tá? Eu até recomendo que você baixe gratuitamente o e-book Dentista Militar para Iniciantes, que está aqui na descrição do vídeo, porque nele eu falo bastante sobre a carreira, sobre outras vantagens, sobre o dia a dia também. É importante você dar uma lida, tá? Porque você vai se situar um pouco melhor. Então, depois de 35 anos de serviço, você se aposenta ganhando aquele salário do último posto. Então, com alguns meses de estudo, você conquista tudo isso aqui, né? E para muitos dentistas isso é a salvação da lavoura, porque o cara não aguenta mais trabalhar em clínica popular, porque ele não sabia muito bem o que fazer, né? Foi direto atender, ficou preso naquele mundo ali, está há muito tempo em clínica popular, mesmo sendo especialista, conheço vários casos assim, inclusive. Então, quando ele descobre, né, que ele pode fazer uma prova, estudando por alguns meses, né, no tempo livre dele, né, não precisa abrir mão de trabalho nem nada, para conquistar tudo isso aqui, é claro que isso aqui salta aos olhos de muita gente, né? Por isso que esses concursos, apesar de terem poucas vagas por ano, apesar de serem muitas vagas ao longo dos anos, somando todos os anos, né? Inclusive de 2010 até 2025, foram mais de 460 vagas para dentistas nas Forças Armadas, né? São os concursos, volto a dizer, apesar de abrirem poucas vagas por edital, tá? São os concursos que mais ofertam vagas no geral para dentistas. Nenhum outro concurso abriu tantas vagas assim nesses últimos anos
como esses concursos. São concursos anuais, né? Então os dentistas eles têm oportunidades, né, de fazer essas provas todos os anos. Por isso que eles são tão populares, né? Muita gente tem medo, mas mesmo assim esses concursos, apesar desse medo, né, desse temor, né, de tentar disputar poucas vagas por edital, né? Apesar das pessoas precisarem de uma vaga só, né? Vocês são uma pessoa, cada um uma pessoa só, né, melhor dizendo. Muita gente ainda, apesar de muita gente temer esses concursos, ainda são concursos populares, né, entre dentistas. Então, finalizando essa conversa rápida aqui com você, é importante deixar claro aqui no final que você precisa se conhecer. Você não pode se deixar levar pela experiência que você alcançou somente na faculdade, sabe? Ou até mesmo depois de uma especialização, sabe? Você precisa abrir seus horizontes, ainda mais se você está insatisfeito com o que você está fazendo hoje em dia na odontologia. Se você montou sua clínica, não gosta daquela incerteza, né, de não saber se vai ter paciente no mês, se vai ter muito paciente no outro, se vai ter pouco no mês seguinte, né, no próximo mês. Se isso não te agrada, sabe, esse caminho não é o melhor para você. De repente, fazer concurso é o que você quer. Porque o concurso vai oferecer o oposto disso. Ele vai te dar estabilidade, você vai cumprir o seu horário e vai embora para casa, 30 horas semanais, né? Todos os outros benefícios aqui salariais que eu falei para você, né? Agora, se você não gosta disso, eu não quero ter meu horário, eu quero montar o meu horário, eu não quero ficar preso. Tudo bem, eu vi que dentista ganha bem, né? Para 30 horas semanais, beleza e tal, aposentadoria. Mas, cara, eu acho que eu consigo ganhar mais fora. Faça outra coisa, monte sua clínica, empreenda de alguma outra maneira, né? Ah, não, eu quero só dar aula. Dê aula. Né? Você tem que se questionar, sabe? Você quer segurança ou você quer arriscar? Você é mais prático de sentar na cadeira ou você é mais teórico? Né? De repente você vai para uma linha de pesquisa, alguma coisa assim. Você gosta de gestão ou você gosta de cadeira? Né? Então são perguntas que você tem que parar e se fazer sinceramente. Porque, volto a dizer, se você não está satisfeito, se você não está progredindo na sua carreira como você esperava progredir, esse pode ser um problema que você esteja se deparando. Se você estiver demorando demais, mas está satisfeito com o que você está fazendo, estou atendendo aqui e tal, e eu sei que isso aqui vai me levar para onde eu quero, sabe, eu estou progredindo devagarinho, é sinal que você sabe o que está fazendo e que você entendeu que esse caminho é mais demorado do que os outros. Porque para você ter uma clínica de sucesso, por exemplo, basta você ver as histórias desses dentistas ricos, milionários que existem por aí. 7, 8, 9, 10 anos batalhando, sabe, às vezes não ganhando nada, sabe, só pagando as contas e tal, para depois, entre aspas, deslanchar da noite para o dia depois desses 10 anos. Entendeu? Porque tem alguns caminhos que demoram mais. É uma característica, não é um defeito desse caminho, não é incapacidade do dentista, não. É uma característica desse caminho que ele está seguindo. Falando mais uma vez da carreira militar. Né? Se você tentou uma vez, estudou por 6 meses, não conseguiu, mas tentou no ano seguinte, conseguiu passar, você entendeu que aquele caminho ali, ele pode não ser tão rápido como você imaginava. Putz, não passei em alguns meses, mas passei em 2 anos de estudo. Minha vida está resolvida já. Né? Eu persisti porque eu sabia que poderia demorar aquele período ali. Então isso traz até um certo relaxamento no bom sentido para você. Tá? Então é muito importante que você entenda exatamente esse caminho que você está seguindo. Beleza? Porque tudo que você for se deparar vai ser difícil, você vai se deparar com obstáculos, mas você vai ter a capacidade de superar eles. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se eu conseguir te ajudar a abrir sua cabeça, deixa um like aqui para eu saber, ou então deixa uma pergunta, deixa um comentário, conversa comigo aqui, é muito importante eu ter esse feedback de você, inclusive para saber se esse vídeo e outros vídeos aqui do nosso canal estão sendo úteis para a sua jornada como dentista, especialmente, né, que é o nosso foco, volto a dizer, né, se a gente está conseguindo te ajudar nessa jornada rumo à aprovação nos concursos das Forças Armadas para dentistas. Tem muito material gratuito aqui na descrição do vídeo, não é só link para a matrícula no nosso curso, você pode baixar, acessar nosso drive, né, gratuito, para baixar editais e provas, baixar o e-book Dentista Militar para iniciantes, né, você pode baixar o nosso e-book Mestre, que tem ali os temas principais que são cobrados nas provas das Forças Armadas. Tem muita coisa aqui interessante para você. Dá uma pesquisada aqui embaixo, certamente você vai achar alguma coisa que te agrade. Se você não é inscrito no canal ainda, lembre-se também de se inscrever, porque todas as vezes que eu lançar vídeos importantes para a sua preparação como o de hoje, você vai ser notificado de imediato. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.